Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar as nossas aulas desse mês, de 3 de agosto a 3 de setembro. Nós temos aqui a primeira imagem, que é a perspectiva para ver o mundo. Nós temos várias possibilidades, várias perspectivas para ver o mundo. Entre essas possibilidades, essas perspectivas, nós temos a obra de arte e nós temos a literatura. Então, as obras de arte são possibilidades de nós vermos o mundo de uma forma diferente e a literatura também, pela linguagem que a literatura nos traz. Os poemas, os contos, as crônicas, os mitos, os romances, as lendas, são todas formas de literatura que nós vamos estudar, que nós estamos estudando e nós vamos estudar até o ensino médio, pelo menos, e quem sabe na universidade. A primeira imagem que nós temos da apostila é essa, né? São imagens geométricas, são pássaros em cores claras, pássaros em cores escuras, cada grupo partindo em direções diferentes, e o título dessa obra é Dia e Noite. Então observem que parece que os pássaros vão surgindo a partir do chão, a partir daquele piso ali embaixo. Observem que eles vão se transformando, é como se as formas geométricas fossem se transformando em pássaros, que é aquilo que nós chamamos de ilusão de ótica, né? Começa aqui do chão e vai subindo até a formação dos pássaros, até os pássaros se formarem, os escuros em uma direção, os pássaros claros em direção oposta. Aqui fala um pouquinho sobre o artista, sobre o autor dessa gravura, chamada Dia e Noite, né, que você vai observar aqui. Leiam atentamente sobre isso, que fala muito dessas construções impossíveis, né? Aquela coisa realmente que o artista usa da imaginação para criar a sua obra. Assim é a literatura. Você trabalha com a imaginação, você trabalha com o fantástico, com o maravilhoso muitas vezes. Então, quando você trabalha a realidade de maneira diferente, de maneira criativa, quando você usa questões de metáforas, traz outros sentidos para as palavras, para as imagens do dia a dia, você está sendo criativo, você está trabalhando com a criatividade e você está trabalhando com obras de arte. Você está trabalhando com um quadro como esse, você está trabalhando com a literatura, que é o foco do nosso trabalho. Literatura é o foco do nosso trabalho. Vocês já estudaram poemas, vocês já estudaram mitos, já estudaram fábulas, já estudaram contos, e nós vamos continuar então com os contos agora, que trata de uma linguagem mais fácil, de uma linguagem do dia a dia, de um fato mais corriqueiro. A relação entre a obra de Escher e o foco de trabalho desta unidade, desta apostila que ora vos apresento, é a possibilidade de perceber que a realidade é multifacetada e pode ser vista e lida de modos diversos. Muitas facetas, né? Você não tem uma só realidade. Inclusive a interpretação dessa realidade. Você pode imaginar a realidade de formas muito diferentes, por isso multifacetada, por isso ela tem múltiplas faces. É isso que nós vamos trabalhar, é isso que a literatura trabalha muito. Achou instigante? Então vamos lá. Convidamos você a verificar esses aspectos, assim como outros que os textos irão lhe proporcionar ao estudar os conteúdos desta apostila. O conto que nós vamos ler é do autor João Anzanello Carrascosa. Fala um pouquinho sobre ele, nasceu em 1962, é escritor, redator publicitário, é professor universitário. Sua obra é composta de contos e romances marcados por forte traço poético.
há muito essa questão da metáfora, das figuras de linguagem, há muito do implícito em sua obra, daquilo que está subentendido, que nós temos que interpretar. Destinados ao público adulto e infanto-juvenil. Em sua produção destacam-se os romances Aos 7 e aos 40, 2013, e Caderno de um Ausente, 2014. E os livros de conto O Volume do Silêncio, 2006, Aquela Água Toda, 2012 e Tempo Justo, 2016. Seu trabalho já foi reconhecido com os prêmios Jabuti e APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Vamos contextualizar esse trabalho. Ao longo de sua vida escolar e também de sua trajetória como leitor, espero que vocês tenham lido bastante já, você já deve ter se deparado com um gênero textual muito apreciado por amantes de boas histórias, os contos. São narrativas curtas das mais variadas temáticas e com diversos estilos que costumam capturar a atenção do leitor. Nesta apostila, você vai estudar as características desse gênero textual com base em 2 textos escritos por autores contemporâneos, quer dizer, do nosso dia, do nosso tempo, um do Brasil e outro de Angola, um país do continente africano em que também se fala o português. Os contos possibilitam que você conheça histórias de diferentes lugares e tempos, entrando em contato com os sentimentos dos personagens e com a realidade criada naquela narrativa. Após a leitura de contos, bem como de textos ficcionais em geral, nós vamos trabalhar muito com a ficção, que aí nós trabalhamos já na sala a diferença entre linguagem ficcional e linguagem real. A linguagem real é a linguagem do dia a dia, a linguagem ficcional já traz o implícito, já traz o metafórico, já traz uma série de figuras de linguagem que nós estamos estudando ao longo desse ensino fundamental. Voltamos para o dia a dia com um olhar diferente. Podemos até mesmo rever alguns aspectos de nosso mundo interior e da realidade ao nosso redor. Que outros olhares será que os contos desta apostila irão propiciar? Vamos à leitura. Agora, algumas atividades antes mesmo de você ler o conto. É importante que você responda a esses 3 pontos aqui, que são perguntas, para você ir trabalhando a ideia de você imaginar o que vem a seguir, de você criar aquelas perspectivas para a sua leitura. As expectativas que você tem, o que você imagina que vai acontecer, é importante você pensar nisso, né? É importante você fazer essas questões porque você vai aprendendo a levantar hipóteses e levantar hipóteses nos nossos estudos, principalmente futuros, é muito importante. Nós só vamos aprender bem a levantar hipóteses praticando e nós começamos a praticar com coisas simples assim. Por isso que é importante você responder a esses 3 pontinhos que estão aqui. O conto que você vai ler a seguir trata de algo corriqueiro. Uma coisa boba, uma coisa do dia a dia, uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Um passeio a ser realizado por uma família. Um passeio é uma coisa corriqueira, é uma coisa normal do nosso dia a dia. No entanto, o modo como essa história é narrada acaba cativando o leitor. Antes da leitura, leia o título do conto e responda às questões. Então, primeiro você vai pensar no título, Passeio, do João Anzanello Carrascosa. E aí você vai responder essas 3 perguntinhas aqui. Primeiro pontinho, a primeira pergunta, você já fez algum passeio inesquecível? Por que você o considera inesquecível? Por que você não consegue se esquecer desse passeio? Ou por que de vez em quando você se lembra dele? Porque ele é especial? Ou porque ele foi especial?
né? Às vezes ele ainda é especial para você. Mas por que ele foi tão especial e por que ele é inesquecível? Segunda pergunta: que passeio você imagina que a família da história vai realizar? Aqui é aquilo que nós chamamos de levantar hipóteses, de criar as expectativas sobre o texto. É importante você trabalhar isso, como eu disse, para você aprender como se faz e lá na frente você vai utilizar-se muito desse mecanismo. Terceira pergunta: o que prende sua atenção quando lê uma história? Quando você lê uma história, o que mais prende a sua atenção? O que mais te amarra nessa história? Bom, responda essas 3 perguntas antes de ler o texto.